A matemática é uma ciência de fundamental importância para a nossa vida, já que estimula o raciocínio lógico e auxilia na resolução de problemas. Um dos conteúdos matemáticos utilizados no cotidiano é a porcentagem, presente na matemática financeira, descontos concedidos em compras, taxas de juros e calcular lucros, e também em dados estatísticos em meio de comunicação. A porcentagem, representada pelo símbolo %, é a divisão de um número qualquer por 100. Há 3 formas de representar uma porcentagem. Percentual. A representação na forma percentual ocorre quando o número é seguido do símbolo %. Por exemplo, 5%, 0,1% e 150%. Fracionária. Representada por uma fração irredutível ou uma simples fração do número sobre o número 100. O exemplo que nós temos aqui é do 25%, que seria 25 sobre 100, e transformando em uma fração irredutível, ficaria 1/4. Decimal. Para chegar nessa forma, é necessário a realização da divisão por 100. Ao dividir por 100, basta andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Isso acontece pois o número 100 possui 2 zeros. Por exemplo, 5% é igual a 0,05 em decimal. Para transformar um decimal em porcentagem, basta fazer a operação inversa. Mas como calcular porcentagem de um valor? A estratégia de resolução depende do tipo de problema com o qual se está lidando. Podemos usar a forma fracionária ou a regra de 3. Forma fracionária. Para saber o percentual de um valor, basta multiplicar a razão centesional correspondente à porcentagem pela quantidade total. Aqui temos um exemplo utilizado na forma fracionária, 20% de 200. Colocamos 20 sobre 100 e multiplicamos pelo 200, que é o valor total. 20 dividido de 100 é 0,2, e multiplicando 200 totaliza-se 40. Assim sabemos que 20% de 200 é 40. Além disso, pode ser resolvida utilizando a regra de 3, uma forma mais prática. 20% de 200. Nós colocamos as porcentagens de um lado e o número de outro. O 200 é o nosso 100%, e nós queremos descobrir quanto que equivale 20% desse valor. Então fica 100% é igual ao 200 e 20% é igual ao x. Após fazer a multiplicação cruzada, obtemos 100x é igual a 4.000. Como temos que isolar o x, passamos o 100 dividindo. Então, 4.000 dividido por 100, que é igual a 40. Assim, 20% de 200 é igual a 40. Um fichário tem 25 fichas numeradas, sendo que 52% dessas fichas estão etiquetadas com um número par. Quantas fichas tem a etiqueta com número par? Quantas fichas tem a etiqueta com número ímpar? Para resolvermos essa questão, usaremos o método da regra de 3. Primeiramente, iremos organizar os números em porcentagem para um lado e quantidade de fichas para o outro, da seguinte maneira: 25 e o 100, sendo 25 fichas considerado 100% da situação, já que é o total, e o x e o 52, sendo 52% a quantidade de fichas com número par e o x a quantidade representada por 52%. Por ser uma regra de 3, precisamos multiplicar cruzado, sendo assim ficaria 10x igual a 1.300. O 100 que está multiplicando passa dividindo. Assim, o x se torna 13, ou seja, são 13 etiquetas com número par. Para descobrir quantas fichas possuem o número ímpar, podemos apenas pegar o 25, quantidade total de fichas, e diminuir 13, número de fichas com número par. Então ficaria 25 menos 13, igual a 12. Então 12 fichas foram etiquetadas com número ímpar. Porcentagem é uma medida de razão com base 100 entre dois valores. Entre dois valores. Para você calcular, multiplique a porcentagem pelo seu próprio valor. Pelo próprio valor. Não é difícil, faz o raciocínio. Pensa aqui comigo, escreve aí o que eu tô pensando aqui. Pode ser regras de 3, 3, 3, 3, 3, ou em forma de fração, são. Denominador é 100, 100, 100, 100, 100. Anota aí. Escuta bem aqui, que. É só pensar assim, sim. Denominador é 100, 100, 100, 100, 100. Anota aí, posso ser ruim em matemática, mas aprendo na prática. Treino os exercícios,
Para você calcular, multiplique a porcentagem pelo seu próprio valor. Pelo próprio valor. Não é difícil, faz o raciocínio. Pensa aqui comigo, escreve aí o que eu tô pensando aqui. Pode ser regra de 3, 3, 3, 3, 3, ou em forma de fração, são. Denominador é 100, 100, 100, 100, 100. Anota aí,